Boa noite a todos e a todas. Hoje estudaremos o livro Signância, Quase Céu, de Haroldo de Campos, publicado em 1979. Este livro mantém elementos construtivos de sua lírica visual anterior, da série Austin Poems, como a extrema concisão, a fragmentação da palavra, a espacialização semântica na página, a maneira do ideograma, a ausência de pontuação e do discurso sintático linear. Os elementos temáticos ou simbólicos, porém, são diferentes aqui. Conforme declara o próprio poeta, em entrevista a Horácio Costa, no livro Depoimentos de Oficina, abre aspas, o livro Signância divide-se em 3 partes, cada uma das quais corresponde a uma etapa da topografia dantesca. Eu acabara de transcriar em português 6 cantos do Paraíso de Dante e estava sob a influência dessa empresa de transluminação. Tentei, ironicamente, um percurso ao contrário. Comecei por um quase paraíso terrestre, ainda não celeste, seguindo o rastro de epifanias dispersas. Vou abrir um parênteses aqui. Primeiro, para dizer que as traduções que Haroldo fez de Dante, e também de Guido Cavalcanti, Guido Guinizelli, e os seus ensaios sobre o doce estilo novo, estão reunidos num livro fascinante chamado Pedra e Luz na Poesia de Dante. Segundo, para dizer que na comédia há um paraíso terrestre que é o topo do purgatório, o local onde teriam vivido Adão e Eva antes de serem banidos após o pecado original. Enquanto o paraíso celeste é aquele onde vive a divindade e as almas dos redimidos. Além do Espírito Santo, Jesus, Maria, os santos, né? Distribuídos nas 10 esferas celestes. Voltando à citação. Passei, em seguida, a um purgatório de trivialidade da vida intermediária, do repetitivo cotidiano. Concluí com uma descida aos infernos, no sentido grego, ao mundo das sombras. Esboço para uma néquia. A palavra néquia tem esse sentido de descida ao inferno, descida ao Hades. Essa descida me permitiu invocar os signos tempestuosos, os poetas revolucionários da tradição brasileira. Joaquim de Souza Andrade, o Sousândrade, o Topázio Colérico, cantor do inferno de Wall Street, romântico marginal, maldito. Pedro Kilkerry, o mais radical de nossos simbolistas, influenciado por Mallarmé e por Corbière. Um minutinho só, deixa eu corrigir uma palavra. Pronto. Então, Pedro Kilkerry, o mais radical de nossos simbolistas,
influenciado por Mallarmé e por Corbière, morto precocemente numa operação de traqueostomia. Oswald de Andrade, o pai canibal da vanguarda antropofágica dos anos 20. Como Tiresias na Odisseia, eles são invocados para profetizar sobre o destino que aguarda o poeta em sua viagem via linguagem. Fecha aspas. Pausa na citação. Temos aqui duas referências intertextuais. A primeira, citada por Haroldo de Campos, com a Odisseia, e, em especial, o episódio em que Ulisses conversa com heróis gregos que já estão no Hades, o reino dos mortos, e fazem vaticínios sobre o seu futuro. E a segunda referência, presente, aliás, em todo o livro, que é a Divina Comédia de Dante. E, nesse caso, o episódio do Limbo, em que o poeta italiano encontra Homero, Virgílio, Horácio, Catulo e Ovídio, os grandes poetas da lírica grega e latina. Inclusive, Dante, com a ausência de modéstia que lhe era característica, escreve nesse canto que, ao lado desses 5 poetas, ele era o sexto, ou seja, ele se colocava em termos de igualdade, né, com Homero, Virgílio e todos esses outros. O círculo do purgatório, com o qual Dante, pessoa, tinha mais afinidade, sem dúvida, era o círculo da soberba. Assim como Haroldo de Campos, de certo modo, com as citações de Sousandra, de Kilkerry, Oswald, também coloca a si mesmo ao lado desses poetas inventores. Bem, assim como Dante, em sua épica teológica, dialoga com a tradição, sobretudo com o Virgílio da Eneida e o Ovídio das Metamorfoses. Aliás, o principal modelo de Dante foi Ovídio, já que as cenas de metamorfoses na Divina Comédia são inúmeras. A Ida, que fez o curso sobre Dante, e também o Edelson, né, devem se lembrar disso. Então, em seu diálogo, né, com a tradição, Haroldo de Campos também dialoga com os poetas brasileiros inovadores, utilizando recursos como a palavra montagem ou palavra valise, que Sousandra empregara muito tempo antes de Lewis Carroll e James Joyce. E inusitadas metáforas que nos fazem lembrar da harpa esquisita do simbolista baiano Pedro Kilkerry. Aliás, curioso, Sousandra tem um livro chamado Harpas Selvagens, e Pedro Kilkerry tem a Harpa Esquisita. A poesia de Haroldo de Campos, toda ela, é metalinguística e intertextual. Ele é um poeta que conversa todo o tempo sobre a poesia, o que houve de mais radical no passado, em consonância com o que há de mais radical na poesia do presente. Aliás, numa das visitas que eu fiz a Haroldo, acredito na primeira, ele me disse textualmente, né? Eu penso o dia inteiro em poesia.
Claro que ele tinha, né, os seus outros afazeres, formou-se em Direito, né, trabalhou como advogado da USP, né, foi professor na PUC, mas a sua mente estava continuamente focada em poesia. Prosseguindo em seu depoimento, declara Haroldo de Campos: a primeira parte de Signância, Quase Céu, traz uma epígrafe de Novalis sobre o paraíso como algo que não se pode reconhecer por existir na Terra apenas em estado de dispersão. A frase de Novalis aparece aqui no livro apenas em alemão, sem a legenda em português. Apresento aqui a sequência Aproximações ao Topázio, antecedida de Uma Visão do Paraíso. Então, vamos ler estes poemas que o próprio Haroldo cita na sua entrevista. Visão do Paraíso. Profundo azul, listas de ágata, azul mais claro, raia de rubi radiante. Coxilhas esverdeiam no cinza opaco, chumbos, sombras, outro friso, laca acesa. Da cabina, amarelo, peito de pássaro, uma janela, ogiva, o pôr de céu. Rubis, lumes de laca, lanças vermelhas. Disso, íris no íris, se faria o paradiso. Na cabina, fogos fúteis, cubos de gelo no uísque, trívia e paracelene, o olho fosfóreo de Dante, se enubla em licorosa luz neon. Aproximações ao Topázio, poema que é antecedido por uma citação de Novalis, também em alemão. Tierich Natur der Flamme. Um leão microcéfalo explode. A palavra topázio. Ou levante de leopardos, fulvas miniaturas de furor, cada faísca despede uma boca luminosa. O topázio canibaliza seus amarelos, lente no olho tórrido da luz forno solar. Aqui se mascam carvões ardentes. Cinzas, fogos rasurados, cúspides truncadas, asa. O girassol pensa, leopásios, formas que se encorpam entre ar e fogo, formas de fogo e ar que se encorpam, onde perceber no gorjeio do pássaro, o ar que fala no gorjeio do pássaro, onde perceber na chama do topázio a fala do fogo na chama do topázio. Muito bem. Nesta sequência de micropoemas, desenhados no espaço em branco da página, à maneira da caligrafia chinesa e japonesa, há palavras-chave, como amarelo, vermelho, luz, topázio, fogo, olho, faísca, que remetem a uma experiência sensorial do paraíso, como rutilância e incandescência. Aliás, o próprio Dante, em seu Paraíso Celeste, apresenta a morada do divino como um espaço de luz e música, uma vez que não se pode representar de maneira figurativa
uma dimensão que transcende os nossos conceitos de tempo, espaço, movimento, consciência individual e mesmo da distância entre o eu e o outro, ou seja, o dualismo. Na nossa percepção cotidiana, existe a separação entre o eu e o outro, seja uma outra pessoa, seja um objeto, enfim, nós temos a separação, enquanto no paraíso dantesco não haveria mais dualidade, não haveria mais separação. Portanto, a visão do paraíso seria uma visão simultaneísta, o que está de acordo com várias outras representações da divindade ou do eterno. Por exemplo, no Bhagavad Gita, quando Arjuna pede a Krishna que mostre a sua forma universal. Krishna, que até então assumia uma forma humana, ainda que com pele azul, ele se transforma em algo indescritível, numa imagem que não tem início nem fim, com milhares de cabeças e bocas e braços e pernas e dentes. E das bocas infinitas de Krishna caem triturados os inimigos dos Pandavas, né, os Kuravas, que já foram mortos antecipadamente pela vontade de Krishna. E então ele diz a Arjuna: todos esses guerreiros já estão mortos, você irá apenas cumprir a minha vontade. Arjuna fica profundamente impactado com essa visão cósmica e pede a Krishna que volte à sua forma mais normal, com apenas 2 braços, uma vez que na forma de Narayana, Krishna tem 4 braços. No conto O Aleph, de Jorge Luiz Borges, também existe uma visão do infinito por um pequeno orifício em uma escada. E quando o visitante olha por esse buraco, ele vê o passado, o presente e o futuro, tudo que houve, que há e que haverá ao mesmo tempo. Poderíamos citar vários outros exemplos, né? A Máquina do Mundo, que aparece no canto 10 dos Lusíadas, e também no poema de Drummond, entre outros exemplos. Mas tudo isso apenas para dizer que o paraíso é uma utopia, um lugar que é um não lugar, inimaginável, sem dimensões, ilimitado, ao contrário do inferno dantesco, onde nós vemos florestas, desertos, rios, montanhas, castelos e outras imagens para a representação de diferentes formas do sofrimento humano. O inferno é concreto, o paraíso é abstrato. Em particular, o Edelson e a Ida Alves, né, que fizeram o curso Deus e o Diabo na Comédia de Dante, devem se lembrar que nas descrições do inferno e do purgatório, Dante é tão realista, ele é tão minucioso na descrição de detalhes desses lugares, que muita gente na Idade Média acreditava que Dante realmente visitou, né, o inferno e o purgatório, porque seria impossível alguém descrever, né, de maneira tão realista sem ter estado lá. Mas na hora de descrever o paraíso,
Dante se sentiu incapaz. Daí que o paraíso é representado na forma de cores, luzes e música. Bem, prossegue Haroldo de Campos. A coletânea de poemas Signância foi precedida, em meu itinerário poético, por Lacune, ou Lacunas, conjunto de textos onde o problema fundamental era o desenho sintático, arabesco entre o nada, o branco do papel, e a possibilidade articulada da frase, suspensa no vazio, como um ramo ou um elemento em equilíbrio de um mobile. É o passo da sintaxe espacial da poesia concreta, microplanejada na fase geométrica, como numa equação matemática, num diagrama de relações. A fase geométrica é aquela fase mais ortodoxa dos anos 50. Então, é o passo da sintaxe espacial para o desenho mais livre de frases, que se move por rupturas e tensões, como num passo vacilante de dança ou na escritura cursiva dos calígrafos japoneses, que desfazem com um gesto da mão a geometria quadricular dos kanji, ou ideogramas. O último tempo desse labor sintaxista com a linguagem, labor no qual a qualidade visual explícita da poesia concreta se torna pulsação implícita. O gráfico e o tipográfico passam do aspecto ostensivo para o recessivo, da evidência à inerência. E está presente em muitos poemas de A Educação dos Cinco Sentidos, de 1984, e em Finismondo, 1889-90. Fim da citação. Estes dois últimos livros, citados por Haroldo de Campos, serão estudados nas próximas aulas. Na semana que vem, em especial, nós estudaremos primeiro o conceito de pós-utópico de Haroldo de Campos, que é diferente do conceito de pós-moderno. E é a partir desse conceito de pós-utópico que nós estudaremos a educação dos cinco sentidos. Muito bem. Nunca é demais ressaltar a presença da epifania nos poemas do autor de Galáxias, que, com toda a radical modernidade de sua escritura, nunca abriu mão da experiência sensorial com a beleza e o registro de suas impressões na forma de poemas incomparáveis, como estes, todos da primeira parte de Signância, logo relativos à viagem ao paraíso. Vamos ler. Todos esses poemas eu enviei a vocês pelo WhatsApp, com exceção da parte do inferno, por ser muito longa. Semência, pó de luz, grafo estelante, mas palavras, simples como este, agora, todavia, aqui, partículas sonoras, dígitos de tempo, dúvida, lugar, adversáteis. Interessante o neologismo semência, que é uma combinação de sêmen
com demência. Alvéolos do globo diamantino, gomos do grande copo de som, com sopros do respiro total. Assim me assino. Magma, a sombra fóssil de um peixe, escava aqui a pedra. Buril de quantos 1000 anos? Dendron, árvore. Esta pedra arboriza-se por dentro. Está inscrita, lê-se de si mesma. O instante é pluma, seu holograma radia, estável, como quem olha pelo cristal do tempo. Perdão. Feixe fixo de luz. Já não se vê o olho, já não se vê. O olho deixa sua seteira. Prisma. O sol chove de um teto zenital. Elipse. Um estilo de persianas. Céu. Pistilos. Faíscas do sagrado sob um ponteiro de diamante. Escrever no vidro sentenças de vidro, invisíveis. Um tigre dormindo, a locusta, suas mandíbulas, a flor garras, um peso pêncil, sangue, osso, carne, músculo. Assim o pincel na página. Esta a arte, ou o caráter. Uma dança de espadas, esta escrita delirante. Lâminas cursivas, a lua entre dois dragões, com uma haste de bambu, passar por entre as lianas, sem desenredá-las. O índigo é um caso do azul? Bem, encontramos nestes poemas imagens raras, quase microscópicas, como limalha de cristal vibrada, o pó de luz, os alvéolos do globo diamantino, ao lado de outras não menos inusitadas, como a sombra fóssil de um peixe, esta pedra que se arboriza por dentro, a lua entre dois dragões, e fascinantes metáforas paradoxais, como o sol chove de um teto zenital. As imagens poéticas aqui conquistam autonomia em relação ao campo dos significados e apresentam-se ao leitor em toda a luminosidade de suas formas e cores, e toda a ressonância de sua música espacial, que incorpora o ruído e o silêncio como elementos estruturais da composição. Assim como na música eletrônica, de Boulez, Stockhausen, e na música concreta de John Cage. O paraíso haroldiano é, sobretudo, um paraíso plástico e sonoro, assim como o de Dante. Mais para frente, vamos ler alguns outros poemas. Nervuras de folha, o escudo ágata do inseto, o lápis tudo colitera, esfoliando letras no papel, erecção de signos, natura naturante. Aqui se tinge um verde de pupila. Libélulas no céu das libélulas. O voo das, sob libélulas.
ponto onde o olho tremeluz, asa têncio, lugar do diamante volátil, alvo. Inclusive aqui, quando Haroldo escreve libélulas, no céu das libélulas, o voo das, sobre, sob, libélulas, é uma tradução literal de um haiku de Basho. Crisântemos, escritura solar na sala, in, o bloco de cristal, es, vaso, animal leonáceo, o corpo da cor, implode, em curvos ganchos, grifos amarelos, rufos, jubas, surda-muda, grafia alumiando. Leitura de Novales, tinta branca sobre carta branca. Escrever é uma forma de ver. Alles ist Samenkorn. Tudo é semente, flamíssono. Nesses fragmentos, reconhecemos a presença do haiku de Basho, não apenas na passagem das libélulas, que é uma tradução literal, como também aqui, nervuras de folha, o escudo ágata do inseto, em que esse olhar fotográfico recorda muito os haikus de Basho, como aquele que diz que a chuva escorre, né, pelo ninho de vespas, né, uma imagem extremamente precisa e preciosa. Temos aqui também a lógica da metamorfose, um tanto próxima do surrealismo, como na estrofe, no bloco de texto, vamos chamar de outro modo. Aqui se tinge um verde de pupila. Após este refinado paraíso, dividido em 4 partes, adentramos o purgatório, que Haroldo de Campos intitula de status viatoris, entre figuras. Nesta breve seção do livro, composta de apenas 4 poemas, a beleza ainda está presente, como no Enigma para Júlio Bressani, que eu vou ler para vocês. O monstro Caraíba espia por frestas de bauxita verde, os nós da madeira, marcas de sua boca milenar. A bauxita cintila, travando sua, nossa, língua verde. Mas logo somos atirados à vida urbana. Perdão. Mas logo somos atirados à vida urbana, à sociedade industrial, que cultua falsos deuses e falsos profetas, como os gerentes de marketing, que reúnem-se em simpósios para a discussão das melhores estratégias para a venda de produtos e serviços. Na série Figura de Palavras, Vida, Haroldo de Campos escreve: esqueletos polidos, poliedros, ecos de diamante. Esta face é um sinal, esta face. Heliotropias, espelhos, espectros. Nuvens convexas como dedos, estalidos de dedos. Esta face é um espelho e um sinal. Poliedro, polieco, vacante de espaços. Armários onde o sol não chega para a desova diurna.
Urna esta face, o sinal, fechado no sobretudo violeta, na solitude violeta, um corpo, um copo. A água se represa na minúcia, a lágrima no olho, desordens, centopeias, centauros fingidos, fogos de palha tempestuosos, no copo um cemitério de fósforos ciscados, piróvagos. A palavra é isto, vulva de cadela, úvula vibrante de som, migranas fantasmagorias, um gosto de escarlate nas narinas. A palavra pode isso, tudo pode, isso tudo, perde isso tudo, papilas, amônia, precipitada harmonias, contatos, pupilas, a palavra, amor, êxtases, emulsões, sinuosidades, constelantes, nus, sob lentes grossas, sob uma ducha de nitrato de prata. Aqui também nós temos uma citação de Bachot, quando Haroldo diz a lágrima no olho. Tem um haiku de Bachot em que ele diz: primavera, não nos deixe, pássaros choram, lágrimas no olho do peixe, na tradução de Leminski. E também uma sinestesia bastante curiosa, do gosto de escarlate nas narinas. Figura de palavras, vida 2. O percepto é uma cláusula, cauda estelar, disse, aromas, premissas de perfume, simpateias, simpatias, tatos, sinergias. O percepto disse, no simpósio de gerentes de venda, marketing, curvas estatísticas, onde a palavra debentures, um morcego numa tenda de oxigênio, disse o pão dos anjos, o empírio, a luz na luz, Agostínia, Dealbatio, de gerentes de venda, marketing, onde time is money e money is money, a quinta promotriz, o umbráculo, o poço astral, entre estafetas, mecanógrafas, sanduíches e papel picado, festões de celofane. É o processo desse silogismo, colorido, a mosca na página de rosto, branca, o X albino do poema, o clinamen, disse, fisgando uma oliva num pires, calculando a média ponderada das azaleias. Figura de palavras, vida 3. Vale dizer, inusitados minutos de dúvida, vale de lágrimas, este intermezzo, interrenho, entre ato de ações intermediárias, sem furor, sem glória, sem pranto, mas selacantos. Uma combustão cotidiana, rosas por mucosas, treliças, tepidários, evocam, convocam, revocam, avenças quaresmeiras, desavenças, avencas provocam, nada senão um tumulto de vísceras, tumores, cismos, carnivoragem, marés em mármores de morgue, maremotos. Vale dizer, inusitados minutos de dúvida, vale de lágrimas este dizer, ou depois de uma vírgula, quando um quando sobrerresta o seu ser, pubes de fogo, filamentos incandescendo a lâmpada,
boca, uma curva tão e quase nuca, nugas, ou deixar-se morder pela raiz, selacantos provocam maremotos. Muito bem. Aqui termina o purgatório. Nestas peças de linhas mais longas, embora sem os elementos de ligação sintática do discurso linear, aparecem as sombras dos penitentes. Por exemplo, esqueletos polidos, migranas fantasmagorias, piróvagos, mecanógrafos, que sofrem tormentos como pulbes de fogo, filamentos incandescendo a lâmpada, desordens, centopeias, centauros fingidos, tumulto de vísceras, tumores, cismos, carnivoragem, marés em mármore de morgue, marmorês de morgue, maremotos, mas, sobretudo, a aflição mental de uma cultura em que time is money e money is money. Nesta seção do livro, as palavras valise e neologismos estão mais presentes do que no caderno anterior e serão ainda mais visíveis na última parte deste livro-poema, Esboços para uma Néquia, que é a descida aos reinos infernais da linguagem. Aqui estão os sem narinas, os beira-fosso, os corações de caramujo, as almas exangues, às voltas com a dissolução mais radical do discurso. A elipse, o fragmento e o branco da página são aqui ainda mais evidentes do que no restante do volume, num lapso luciferário que entenebrece o caos, o túnel cadaveroso em que vislumbramos rostos farináceos, o topázio colérico de Sousandrade, a traqueia dessangrada de Kilkerry, e outros cenários de um fosso onde os rostre amarelos, muco esparmecete, evacuam. Muito bem. E para finalizarmos a conversa de hoje, vamos ler alguns trechos deste Inferno. Esboço para uma Néquia, onde Haroldo trabalha com a página dupla, assim como no lance de dados de Mallarmé, ou seja, uma frase que começa na página par, ela pode continuar na página ímpar. O caos facetado, o olho da mosca, desço, estojo de chumbo, até tocar no fundo, negros revérberos no negro, luz negra, pólen no escuro, asfódelos, abeiraletes, nigromante, isto, mão de baralho, espadas, inscrito no código nucleico, uma, cartas marcadas, néquia, os sem narinas, vozes farejando o fosso. Dois corpos, o amor, estátua áurea degolada nos lençóis, crisálidas, ar expulsam, crisólitos, jorro, chuva de ouro, ensolara, se encorpam num o corpo canibal, um foco de vermelhos. O lótus estala no occiput,
branco absoluto. Últimas, o alfabeto das vértebras, pétalas. Lapso luciferário, entenebrece. Chumbo, gralhas grisalhas, entenebrece. O peso da descida, o amor e seu abutre, o amor, entenebrece. Debile quando sede, graias, 3. O fundo, fundo. Sol roxo, índigo, putresco. Túnel cadaveroso, piso de papoulas, onde é carnívoras. Descida, os sem narinas, farejam rostos farináceos. Um fio potável é ali, mas a ira azul das moscas varejeiras. Tuberas, papáveros, flora de cavernas, coagula, putresco. Signos tempestuosos, ubres, folguedos de tigre. Os sem narinas afastam do poço e assinam. E Ponte Sousandrade, os Andes, sol, momentos íris. Oswald, os dentes caninos. Sanha diamantina, topázio colérico. Quilquerri, traqueia dessangrada. Fragmentos, estes, luminose. E ponte luminose, ou os pontos luminosos, como Ezra Pound chamava aqueles poetas de referência, os poetas inventores. Do caos, o cosmo, da crisálida, a borboleta dragão, um leque íris de alas, fremente, ventarola, por um minuto pleniluz, lapso, leque fechado, pó de letras no vento. Um ritmo, os casos do acaso, este poema, pende aceso, friso de gerânios, ocaso, como um cristal de violetas. Eu vou interromper a leitura aqui. Não, vou ler mais um pouquinho. Cristal de violetas, farfala, os sem narinas, os beira-fosso, os corações de caramujo, vultuários sobre um veio de ônix, o ar, almas exangues, desencorpa. Acima, aroma, ávidas, a vida, pituitárias, aroma. Também podemos ler de baixo para cima, ávidas, aroma, acima, aroma, pituitárias, a vida. Ou na horizontal, acima, a vida, aroma, pituitárias, ávidas, aroma, ou em qualquer outra sequência. O bosque de eucaliptos, rostre amarelo, o beira-fosso, bafo de sem narinas, tocar o fundo, navalha zumbindo, no escuro, lâminas de obsidiana, por aí o passo, e ou asas duas, esfera luminar, dentro, íon, cristal de violeta, escritura puída onde se lê, farfala, farfalha, e ou descer para subir, descer. A casa de turquesa se abre das portas azul pássaro, cai o céu ensafirado em seu plumar, mas aqui é o fosso onde os rostre amarelos, muco, espermacete evacuam. O pássaro turmalina não canta, atavios, o penacho de estrelas e a mariposa comburente, na gárgula do agora. O afogueado, o dono das palavras, o que passa entre as lâminas de obsidiana, este trespassa e marca a fogo. Muito bem. Vamos finalizar por aqui e na semana que vem estudaremos o conceito de pós-utópico. Lembrando que o livro que nós estudamos hoje, Signância Quasi Céu, ainda se insere no campo da vanguarda. A partir do conceito de pós-utópico,
e do livro A Educação dos Cinco Sentidos, Haroldo vai reivindicar não uma poesia da futuridade, digamos assim, e toda vanguarda tem um projeto de futuro, mas uma poesia da presentidade, ou agoridade, um neologismo criado pelo próprio Haroldo, que já não é mais uma poesia de vanguarda, embora seja uma poesia ainda no campo da invenção, né, da experimentação. Há diferenças entre experimentação e vanguarda, mas nós falaremos sobre isso na próxima aula.